Agora você vai conhecer o testemunho do Pedro, lá numa praça em Auckland. Então no programa Transformação de hoje você vai conhecer a história de vida do Pedro. Ele é carioca, mas eu estou aqui na Nova Zelândia, em Auckland, e eu conheci ele aqui. Então hoje você vai conhecer a história de vida dele. E aí, Pedro? Tudo bem? Beleza pura? Pois é, então você é carioca mesmo? É, carioca do aterro do Flamengo, né? Ah, é? Carioca do aterro do Flamengo, nascido no aterro do Flamengo. E tua família toda de veio lá? me conhecer na Nova Zelândia, né, cara? Cara, que coisa estranha. O que é isso? Então, minha família é de lá, minha família é do Rio. Eu nasci, na verdade eu nasci em Volta Redonda, uma cidade bem pequena do Rio de Janeiro. Mas com 1 ano de idade eu fui pro Rio de Janeiro, fui morar no aterro do Flamengo. E, cara, minha história assim é bem comprida, então eu vou encurtar para poder facilitar pra galera. Eu cresci numa família assim bem estruturada. Meu pai é um cara de muitos valores, diz ele, seu Nelson. Se ele ver esse livro, se ele ver esse vídeo, ele vai gostar. Ele vai ver com Ele certeza. vive de acordo com o código de honra do samurai. Ah, é? Diz ele. E minha mãe também uma pessoa bem batalhadora. Meu avô vendia fruta na feira, então eles têm uma história assim bem legal. E eu cresci nessa família que não tinha nada de cristã, a família não tinha nada de cristã. E quando eu me tornei adolescente, por volta de 13, 14 anos, eu comecei a me desentender muito com meu pai. Eu tinha uma relação muito ruim com meu pai. Brigava com ele direto? Direto. Todo dia, e na mesa do almoço, na mesa da janta. Era uma relação estranha. E aí, por causa disso, eu cresci meio rebelde. E aí, nunca usei droga, nunca bebi, mas eu cresci no meio da favela, né, cara? Rio de Janeiro, então no lugar que eu morava também era bem, assim, tinha favela em volta do meu bairro inteiro. Então eu cresci no meio de pessoas que traficavam drogas. Nunca usei, mas tive oportunidades e isso daí me fez rebelde. Então quando eu tinha por volta de 17 anos, mais ou menos, 17, 18 anos de idade, eu já tinha tido umas 2 brigas assim bem feias com meu pai. E nessa última briga a gente discutiu muito feio e eu tentei matar meu pai. Já tinha sido a 2ª vez, se eu não me engano. Daí eu tentei matar meu pai. Mas por que por causa que ele brigava? Porque eu era um rebelde idiota, entendeu? A verdade é essa. Meu pai sempre teve razão e eu sempre estive errado. Sim. Mas hoje eu entendo, mas 10 anos atrás eu não entendia. E a gente estava na cozinha, no meio dessa discussão, eu passei a mão numa faca desse tamanho e por pouco eu não matei meu pai. Foi em direção a ele? Ele virou as costas e eu ia dar uma facada nele e aí nessa minha mãe viu, uma tia minha que morava com a gente viu e aí segurou meu braço. E aí daquele dia em diante eu saí de casa. Meu pai me pediu para sair de casa, eu saí de casa. E eu não era cristão, não conhecia Deus, não conhecia Jesus. Só que eu fui parar na casa de uma tia minha, Ana Militão, e o Éder Siqueira, que assim, foi meu encontro com Jesus, foi lá, entendeu? E aí na casa deles, eu cheguei assim, perdido, não tinha pra onde ir. E eles falaram, não, fica aqui. E aí na primeira noite que eu passei lá, na primeira noite, cara, ela falou assim, você vai voltar pra casa e nós vamos fazer um acordo com Deus. E eu vou fazer o seguinte, eu vou orar, na hora certa Deus vai me falar, nós vamos ligar para sua casa, seu pai vai atender chorando e ele não vai falar nada, ele vai falar, manda meu filho de volta para casa. Porque ela estava se baseando naquela parábola do filho pródigo. Sim. E tal. E eu falei para ela assim, possível, esquece isso daí que eu conheço meu pai. Que ela estava era louca. Eu falei, você é louca? Porque eu conheço meu pai. Primeiro que meu pai nunca chora, nunca vi meu pai chorar. Sim. Recentemente eu vi ele chorar no casamento da minha irmã, mas nunca vi meu pai chorar. Na época eu falei isso pra ela. Segundo, meu pai nunca atende telefone. Quem atende telefone é minha mãe. Sim. Terceiro, nas poucas exceções que meu pai atende telefone, ele nunca se identifica. Ele vai esperar você se identificar. Sim. Então ele não vai falar nada antes que você fale. Quer dizer, você não creu que ia acontecer? Eu falei pra ela, é impossível. Isso é impossível. Ela virou assim, só que meu Deus não conhece o impossível. Você vai ver. E foi fato, era 11h30 da noite. Quanto tempo me lembro depois? Como se fosse 2 meses depois. 2 meses me lembro depois. como se fosse hoje. 11h30 da noite, ela desceu a escada do 2º andar na casa dela, correndo, desesperada. Eu tava arrumando o sofá, porque eu dormia no sofá. Daí ela falou assim, é agora. Eu falei, agora o quê? Não é agora, Deus falou comigo. Deus falou o quê? Eu nem lembrava eu tinha mais. até esquecido. E ela falou assim, não, Deus falou pra mim que o propósito que a gente fez vai se cumprir agora. Ué, então tá, né? Ela passou a mão no telefone, discou o número. Quando ela acabou de discar, ela não esperou nem ninguém entender. Ela botou o telefone no meu ouvido. E aí nessa que ela botou o telefone no meu ouvido, eu ouvi a voz do meu pai chorando. E ele falou, Ana, manda meu filho de volta pra casa. Chorando. E aí, naquela hora eu desliguei o telefone, não entendi mais nada.
e minhas pernas estavam tudo tremendo. Daí ela puxou uma cadeira, sentou na mesa, falou, então, esse aí que é o Deus que eu sirvo, que eu falei pra você que não tem impossível. Agora eu tenho uma pergunta pra te fazer. Você quer servir ele ou quer ficar na mesma? Tem escolha, né? Como Até que eu vou então escolher? você não acreditava em Deus? Não dava menor pra Deus querer saber de nada. E aí, ela me mostrou aquele panfletinho bem tradicional, né? Pecador, Deus, o abismo, sim, Jesus no meio. Eu falei, não, eu quero essa parada aí, isso daí Você fez meu pai chorar? Não, essa parada aí é quente, eu quero isso daí. O que eu tenho que fazer? Ela falou, só tem que fazer uma oração simples, né? Pedir pra Jesus entrar no seu coração. Opa, demorou, Jesus entra no meu coração. Beleza, tá feito. Aí passou o dia, isso era sexta, se eu não me engano, fomos embora pra casa, fizemos uma roda lá em casa, oramos, tal. Meu pai participou da oração, e aí nos reconciliamos, e aí eu comecei na igreja. Eu ajudei, participei de vários projetos, né? A gente fazia muito evangelismo na rua, bem radical, assim, até hoje tem uma galera lá que continua fazendo isso, porque a gente jogava basquete, né, no time da cidade, e a gente ia assim nas favelas, nos lugares perigosos, assim, e começava a jogar e 20 minutos depois eu abri a Bíblia no meio da história e aí eu ia compartilhar com eles. Falei, o negócio é o seguinte, vocês estão tudo no caminho errado. E aí nessa aí eu vi gente desistir de droga, algumas vezes eu vi a galera chegar com pistola na mão falando, não quero essa vida pra mim mais não. Olha só. E pessoas que eu cresci com eles, né? E uma das vezes foi bem interessante, eu vi um amigo meu pedir pro patrão, falou assim, patrão, eu não quero essa vida mais não, você me libera? E aí o patrão da Boca tava no jogo, falou, não, vai com Deus que teu futuro é melhor do que esse daí. Então eu vi assim, coisas bem interessantes, né, cara? Muitas pessoas vieram para Jesus através da sua vida, mas e o relacionamento de você com o teu pai também mudou da noite pro dia? Como é que foi? Eu mudei da noite pro dia. Foi estranha a minha conversão. Eu mudei da noite pro dia, mas o relacionamento com meu pai não, a gente teve ainda trancos e barrancos, né? Passaram-se assim quase 2 anos até eu me casar, porque eu namorei e casei com a minha esposa maravilhosa. Eu namorei e fiquei noivo durante 1 ano e meio. Eu namorei 6 meses, fiquei noivo 1 ano e casei. Então nesse período, eu tive trancos e barrancos com meu pai, ainda morava na casa dele. Só que agora, quando ele falava ou expunha coisas que eu não concordava, que eu não gostasse, porque eu não entendia, hoje eu sei que ele estava certo e eu estava errado, ao invés de eu brigar, eu aceitava. E hoje eu percebo que eu estava aprendendo a ser submisso, né? Então eu aceitava, e aí passaram-se 2 anos, e aí quando eu me casei, no dia do meu casamento, parece que um vínculo novo começou entre eu e meu pai. Parece que ficou assim um rio de coisas para trás e começou tudo de novo. E aí a gente se tornou amigo, porque meu pai, ele e minha mãe são casados, bem casados há muitos anos, só que ele morava em outro estado, então ele vinha para cá só os fins de semana. E ele sempre voltava, eu morava em cima da casa dele, ele sempre voltava e ele perguntava, e aí, como é que tá? E ele vinha me dar conselhos, né, que eu nunca tive essas conversas, então ele vinha me dar conselhos, ele falava, como é que tá, meu filho, como é que tá sua esposa? Porque agora você é o leão da selva, ele sempre falava assim, você tá precisando de alguma coisa? E ele sempre, a gente se tornou amigo assim, né, no meu casamento. Tá, e como é que você veio parar na Nova Zelândia? Depois de 2 anos de casados, minha relação com meu pai estava se reconstruindo. E aí eu e a Naline decidimos que a gente tinha que construir a nossa vida. Porque a minha família sempre foi assim, razoavelmente bem estruturada, financeiramente falando, a família da Naline também. Eles moraram nos Estados Unidos durante um bom tempo. E daí a gente decidiu que a gente tinha que construir a nossa vida e não ia dar certo ali debaixo das asas e da saia dos nossos parentes. E aí a gente decidiu ir para os Estados Unidos. Só que parte da nossa família estava nos Estados Unidos, falou que lá era complicado por causa de visto e tal. E aí começamos a procurar lugares que falavam inglês no mundo. E aí achamos um país chamado Nova Zelândia, que ninguém conhece, ninguém nunca viu no mapa, é desse tamanho no mapa. Pequenininho. Ninguém nunca ouviu falar, eu nunca tinha ouvido falar. A única coisa que eu sabia da Nova Zelândia é que era a terra do Zeca Palladio, ladrão de chocolate da TV Colosso. Aí eu vim primeiro, a Naline era para ficar 3 meses no Brasil, debaixo da guarda dos meus pais lá. Não aguentou ficar 3 semanas e veio atrás de mim, a gente não tinha lugar para morar. E aqui a gente aprendeu a ser gente grande, né? Aqui a gente aprendeu, Deus trabalhou na nossa vida assim, para que nós nos transformássemos mesmo. E 3 anos se passaram, eu considero que nós fomos bem sucedidos. A Naline hoje trabalha no banco, eu cheguei a ser gerente da maior empresa de telecomunicação da Nova Zelândia. Então a gente foi bem sucedido nos parâmetros do mundo.
Só que 2 anos atrás, né, nós estamos aqui há 5, a Naline passou um dia inteirinho chorando. E parece que ela estava me evitando, não conseguia falar comigo. E eu fui perguntar para ela no final da noite o que era. E ela falou que ela estava chorando porque Deus disse para ela que ela tinha que me liberar para exercer o meu ministério. E ela não queria me contar. E aí naquela hora a gente chorou, orou. E aí decidimos que era melhor começar a exercer esse ministério, que a Naline sempre disse que ela não queria ser esposa de pastor. Ela falava que a única coisa que ela pedia a Deus todo dia é que ela não casasse com um pastor. E eu demorei 7 anos para falar isso, que eu falava com Deus: Deus, se você me chamar, você tem que chamar minha esposa, eu não vou fazer sozinho. E aí ela teve essa revelação, me liberou, daí eu larguei meu trabalho e passamos uma temporada assim bem desafiadora. E Deus foi reconstruindo, nunca nos desamparou, nunca faltou nada, nós vivemos muito bem. O ministério é uma bênção, só jovens. E aí Deus foi trabalhando nas nossas vidas, na influência que a gente tinha com as pessoas. Mas o mais interessante que você perguntou foi do meu pai, né? Esse tempo todo se passou, nossa relação foi crescendo. Eu voltei ao Brasil agora para o casamento da minha cunhada. E eu fui realizar o casamento da minha cunhada. Eu fui fazer o casamento da minha cunhada. Então fui, fiz, foi bem legal, todo mundo se emocionou, o pessoal gostou, falou: um pastor tão jovem, né? Foi bem interessante. E aí passei um tempo com meu pai, fui jantar com meu pai, nunca tinha jantado sozinho com meu pai. Fui jantar com meu pai, a Naline também estava lá. E aí voltei. E 3 semanas depois, o casamento da minha irmã ia acontecer. E a minha irmã, assim, a gente sempre foi muito apegado, mas coisa de irmão, né? Apegado assim de longe. E meu pai combinou comigo para que eu voltasse de surpresa, ela não sabia. Então eu voltei de surpresa no casamento. Cheguei no dia do casamento e eu fui levar as alianças, ela não sabia, ela chorou, todo mundo se emocionou, ninguém da minha família sabia, só meu pai e minha mãe. E aí, por que eu tô contando essa história toda? No dia do casamento, na hora da festa, meu pai me abraçou e a gente começou a conversar, né, coisas do passado, o que aconteceu, o caminho inteiro que se passou. E ele lembrou de uma cena que aconteceu há 15 ou 17 anos atrás, eu devia ter 11 anos de idade. Eu sempre quis falar inglês e eu escrevi no computador dele, botei num fundo de tela, que um dia ele ia ser orgulhoso de mim. E não tem como, cara, toda vez que eu falo disso eu choro. Eu escrevi um texto assim em inglês que devia ter umas 20 linhas e no final eu escrevi assim: One day you'll be proud of me. E ele leu aquilo, ele guardou, meu pai tem o costume de guardar toda a cartinha e tal, meu pai e minha mãe. O que aconteceu? No dia do casamento, na festa, meu pai me abraçou e ele botou a mão no meu ombro e falou assim: há 15 anos atrás você escreveu um negócio pra mim no computador e você falou que eu ia ficar orgulhoso de você. E hoje eu me orgulho de você. E eu vejo assim que a nossa relação ainda tá em trabalho, né? Lógico, mas... Meu, isso daí pra mim foi assim, o máximo. E acho que é a primeira vez que eu vou falar isso gravado em algum lugar, já falei pra várias pessoas. Do mesmo jeito que Simeão pegou Jesus na mão e falou para Deus, falou: agora eu tenho visto a glória e o Senhor já pode me levar, eu falo para todo mundo. E agora acho que é a primeira vez que vai ser gravada. Daqui a pouco vocês vão conhecer minha esposa e eu tenho uma filha que está vindo agora, Bianca. Minha vida é uma bênção, não tem do que reclamar. Mas se um dia eu tiver o privilégio, o que eu peço a Deus todo dia é isso, que num dia que eu estiver pregando, minha mãe e meu pai vão aceitar Jesus, Ele pode me levar naquela hora, eu não preciso ver mais nada. É o sonho da minha vida. Eu que sonhei em ter helicóptero, ser milionário, ganhar muito dinheiro. Hoje o meu sonho é esse, eu quero ver meu pai e minha mãe aos pés de Jesus, sabe? Só isso, eu não peço mais nada. Se um dia eu puder ver isso, eu estou satisfeito. Deus pode me levar. Eu amo meu pai, amo minha mãe. Meu pai é assim, meu herói, sabe? Meu pai embora ele não seja cristão, tudo que eu aprendi, se você quiser conhecer meu pai, sou eu. Eu nessa câmera que sou meu pai. Então amo meu pai de coração, espero que um dia ele veja esse vídeo. Eu não tenho palavras para agradecer a Deus os valores que ele me ensinou. E tenho orgulho do meu pai, sabe? Eu tenho orgulho do meu pai e tenho orgulho dele ter orgulho de mim. É uma vitória, a maior vitória que eu conquistei na minha vida é isso. Você me perguntar qual foi a sua maior conquista? A maior conquista foi conquistar o orgulho do meu pai. Essa é a minha maior conquista. Pessoal, de manhã nós estávamos na igreja onde você congrega, aqui em Alca, né? E você estava trazendo uma palavra para os jovens.
e deu para ver claramente que você é apaixonado por Jesus, você quer fazer tudo para Jesus. E aí nós queremos saber como é que é esse teu relacionamento cada dia, todos os dias com Jesus. A relação com Deus é totalmente radical, eu penso. Eu gosto de ser radical, eu gosto de ler a Bíblia do jeito que a Bíblia sem esconder as coisas das pessoas. Infelizmente, a história da igreja deturpou um pouco da imagem que Jesus queria para a igreja. Então, o que eu tento fazer com os jovens é isso. A minha paixão pelos jovens é que o jovem tem essa vontade de mudar o mundo. Né? Tem uma música, até usei numa pregação uma vez, do John Mayer, que fala We're waiting on the world to change. Mas o jovem, ele não espera, we're not waiting. O jovem quer mudar o mundo agora. E a Bíblia é a melhor ferramenta para mudar o mundo. Jesus é a melhor ferramenta para mudar o mundo. Os valores do reino do céu é a melhor coisa que a gente pode ter para mudar o mundo. Pois é, Pedro, só tenho a te agradecer realmente, tu tem um testemunho precioso. E assim como Deus mudou e transformou a vida do Pedro, trouxe para o outro lado do mundo, restaurou a amizade dele com o pai dele, Deus pode fazer grandes coisas também na sua vida. É só você crer verdadeiramente, não é? É isso aí. É isso Creia e verá. Se eu falar para você sobre talento, o que te vem à mente? Na minha mente, que vem primeiro, é o talento chocolate. Gente, é muito bom, eu gosto demais de chocolate. Mas não é esse talento que eu queria falar com você. É sobre o talento que Deus colocou na minha vida, na sua vida e principalmente na vida do Pedro. A diferença é que o Pedro acreditou nesses talentos que Deus colocou nele. E ele quer multiplicar. Por isso ele realmente acreditou e foi para outro país e está se entregando totalmente a esse Jesus. Dizendo, Jesus, o que tu queres fazer da minha vida? E tem acontecido coisas tremendas na vida do Pedro. E como é que está a sua vida? Como são os talentos que Deus colocou na sua vida? Você está multiplicando eles? Você está acreditando que Deus realmente colocou esses talentos em você para que você pudesse se desenvolver e acreditar nesse Jesus e que Ele pudesse usar a sua vida para outras pessoas serem abençoadas? E aí? O que está acontecendo com os talentos na sua vida? Se ninguém acredita em você, eu quero dizer que eu acredito em você, que você pode usar esses talentos e multiplicá-los muito mais na sua vida e na vida das outras pessoas. Que Deus te abençoe e abra bem a sua mente para ouvir Deus falar. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Então, multiplique os seus talentos. E que Deus te abençoe.